Bem, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de CorelDRAW 2019, hoje nós faremos uma arte para postar nas redes sociais referente ao Dia das Mães. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ontem foi Dia das Mães, então achei interessante aqui a gente fazer essa arte para poder praticar alguns conceitos importantes, tá? E umas dicas bem legais referentes também a como fazer essa questão aqui do sombreamento, deixar esse efeito meio 3D, que é uma coisa bastante simples. Em relação ao recorte da imagem, eu não vou mostrar a vocês como recortar, certo? Esse recorte aí eu fiz no Photoshop. Depois, quando vocês tiverem as aulas de Photoshop, vocês vão ficar por dentro de como fazer isso daí. Então, essa imagem aqui já vai estar cortada, tá? Mas eu vou fazer o efeito de como deixar o coração nessa coloração e a mãe e o filho também, porque elas não vêm nesse formato aqui em relação à cor, tá bom? Então, primeiro eu vou abrir o CorelDRAW, documento novo, e simplesmente eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no nome Dia das Mães, Dia das Mães. Vou deixar como RGB, porque vai ser para a internet. Esse tamanho de arte que eu vou fazer vai ser para postar no Instagram ou postar no Facebook. Pode também postar no WhatsApp, se você quiser. É aquele formato quadrado. Então você coloca aqui embaixo 1200 pixels, tá? Porque vai ser para a internet. Então RGB só trabalha com pixel. Você coloca 1200 pixels de largura por 1200 de altura. A resolução vai ser 300 mesmo. E uma coisa bem legal é que se você for trabalhar com alguns padrões, geralmente eu posto mais arte para rede social nesse tamanho aí, 1200 por 1200. Quando eu vou fazer uma arte para Story, aí seria 1920 por 1080. Então eu não tenho que sempre, quando for criar uma arte nesse tamanho, vir aqui e sair colocando novamente largura e altura, e tipo configurando tudo novamente. Não precisa. Você seleciona a largura e a altura, configura a resolução, configura o modo de cor primária, se vai ser CMYK ou RGB, e dá um clique nesses três pontinhos aqui, que é salvar a pré-definição. Aqui eu vou colocar exemplo. Pode ser postagem, redes sociais. Dá um OK. Salvou. Vou fechar aqui. Aí vamos supor que eu vá criar uma arte nova para postar. Então quando eu clicar em novo documento, eu posso selecionar em predefinir, marcar postagem de redes sociais. Percebe que eu tenho alguns aqui já prontos também. Ó. Postagem em redes sociais. E ele já aparece com a configuração que eu tinha salvo. Então isso aí facilita. Eu só preciso apenas colocar o nome do meu arquivo, né? Que vai ser Dia das Mães. Coloquei, pronto. Deu um OK, já tenho aqui o tamanho certo. Para visualizar o tamanho dele corretamente, que está cortado, né? Você vai pressionar a tecla Shift F4. Pronto, Shift F4 ele vai focar no tamanho do documento. Isso nós vimos, se eu não me engano, foi na primeira aula de CorelDRAW 2019, tá bom? Mas isso se aplica a qualquer versão do CorelDRAW que você, porventura, possa estar usando. Pode ser a X6, X7, X8, 2018, 2019, qualquer uma dessas, tá bom? Então, demos um zoom aqui na página. Eu vou estar colocando aqui essa arte que eu fiz para ir olhando junto com vocês a questão dos efeitos e estar criando também. Observação, essa arte aqui, gente, eu não fiz no CorelDRAW, tá? Essa arte aqui eu fiz no Photoshop. Ou seja, eu vou estar recriando com vocês esses mesmos efeitos ou deixando parecido, só que aí utilizando as ferramentas do CorelDRAW, tá bom? Tem designers, né, que preferem criar as artes para mídia social no Photoshop, porque em relação aos efeitos, realmente o Photoshop ele traz uma coisa mais realista, né? Tem os efeitos realmente mais aprimorados. Mas não quer dizer que você não possa criar no CorelDRAW ou que se você vai criar no CorelDRAW fique feio, fique estranho. Não.
Então, por conta disso, essa arte aqui eu fiz no Photoshop e vou estar refazendo com vocês, utilizando as ferramentas do CorelDRAW, tá bom? Somente a imagem que vai estar cortada, tá? Mas o resto a gente vai fazer tudo no CorelDRAW. Plano de fundo, esse efeito meio 3D, esse gradiente das cores dentro do texto, tá? Tudo isso daí. Então, sem mais conversa, vamos começar. Primeiramente, vamos configurar aqui algumas guias. Lembram que na aula do cartão do Uber, nós colocamos aqui umas margens de segurança, tá? Nesse caso aí, eu não precisaria colocar essas margens, mas para ficar um espaçamento mais uniforme em relação às laterais, tá? Aí eu gosto sempre de deixar um espaço para poder trabalhar, tá? Uma margem. Aqui em cima, você marca alinhar diretrizes, que são as linhas guias. Marcou. Depois eu vou configurar aqui a distância do deslocamento. Lembrando que deslocamento, né? Exemplo, vou criar aqui um círculo. Colocar uma cor qualquer. E veja, toda vez que você clicar nas setas do teclado, nas setas direcionais, por exemplo, vou clicar uma vez na seta para a direita. Ele moveu isso aqui. Tá vendo? Cada vez que eu vou apertando, ele vai movendo. Tá? Esse padrão de deslocamento, vou selecionar a ferramenta seleção, vou clicar fora, é feito através daqui. Ó. Então, cada vez que eu clico na setinha, ele está se deslocando 10 pixels. Tá? Lembrando, cada pixel são aqueles quadradinhos que formam a imagem. Então, ele está se deslocando 10 quadradinhos, 10 pixels. Eu vou colocar aqui 40, aliás, 50. Dá um Enter. Coloquei. Vou clicar em cima dela e vou apertar uma vez na seta para a direita do teclado. Olha a diferença. Ele já deslocou automaticamente 50 quadradinhos, 50 pixels. Bom? Vou deletar aqui, aperto o botão Delete no teclado. Vou deixar, observação, eu estou na ferramenta Seleção, tá? Vou deixar aqui a minha setinha em cima da régua e aparece outra. No seu caso, vai aparecer uma seta branca. Aí você clica com o botão esquerdo, segura e arrasta. Arrastou, coloca aqui no cantinho do documento, ó, aparece ali borda, soltou e seta da direita do teclado, aperta a seta para a direita e ela vai deslocar 50 pixels. Vou puxar novamente, ó, volto para lá para a régua, puxo, coloco no cantinho e agora vai ser para a esquerda, seta para a esquerda. Venho aqui em cima, arrasto, desço, seta para baixo, novamente volto para a régua, desço, coloco lá na borda e seta para cima. Resumindo, isso aqui vai servir para quê? Vai servir para nos guiar. Ou seja, eu não vou colocar nenhum texto ou nenhuma imagem que passe disso daqui, para todas ficarem realmente no mesmo padrão. Tá? Não uma mais para baixo, ou mais para cima, ou mais para o lado. Todas nesse padrão aqui, dentro dessa margem. Ok? Pronto. Configuramos as margens. Vou clicar fora. Vou voltar para cá e vou deixar um pixel. Para quando eu precisar deslocar com a seta, ele não mover demais, né? Ele vai mover ali 50, agora vai mover um pixel a cada vez que eu clicar. Vou selecionar aqui a ferramenta retângulo, vou clicar 2 vezes nela com o botão esquerdo, para ele desenhar aqui aquele quadradinho, né? Do tamanho da nossa página, do tamanho do nosso documento. Agora eu vou configurar essa cor aqui de fundo, ou uma cor bem parecida com essa. Como eu já tenho a imagem aqui, o interessante, pessoal, é você pegar imagens já prontas na internet, tá? Artes já prontas, e tentar reproduzir no CorelDRAW. Então, por exemplo, vamos supor que essa eu peguei da internet, já pronta. Aí eu vou vir aqui, nesse conta-gotas aqui embaixo. Opa, fechar aqui. Vou vir no conta-gotas aqui embaixo. Vou posicionar em cima da cor. Então, nesse caso, eu vou pegar 2 cores, essa cor mais escura e essa corzinha mais clara. Vou pressionar a tecla Ctrl, perceba que aparece um maisinho. Tá? Eu estou pressionando o Ctrl porque eu vou
poder pegar as duas cores, basicamente quase que de uma vez só. Tá? Então vou pressionar o Ctrl, vou clicar nesse vermelho. E com ainda o Ctrl pressionado, perceba que ele me dá a opção de ir pegando mais cores, e não uma de cada vez. Pega esse tom mais clarinho, peguei, beleza. Onde aparecem essas cores que eu capturei? Né? Aparece aqui embaixo. Então todas as cores que eu uso no documento vai aparecer sempre aqui embaixo, nessa paleta de cores recentes. Bom, como eu faço para poder misturar as duas cores aqui? Você lembra que tem que apertar o F11. Só que antes de apertar o F11 eu vou tirar logo essa borda para não esquecer. Então botão direito nesse quadradinho branquinho, pode ser nesse aqui ou pode ser nesse, dá na mesma coisa, tá? Então botão direito, lembrando que o botão direito retira a cor da borda, a cor do contorno, tá? Se eu por acaso apertar nesse quadradinho com o botão esquerdo, ele vai tirar a cor de dentro da forma, ou do texto, do que tiver selecionado, menos a imagem, tá? Então, botão direito, retirei o contorno, perceba que ele sumiu. E para estar misturando as duas cores aqui dentro, eu vou apertar o F11. Apertei o F11 aqui, beleza. Vou deixar aqui do lado. Vou deixar aqui ó, como tipo elíptico, que é no caso radial. Vai ficar, deixa eu mover aqui, clique em cima e arrasta. Ficou desse jeito. No lugar desse preto vai ficar esse vermelho mais escuro e no lugar desse branco o mais claro. Então aqui embaixo perceba que já aparecem os dois quadradinhos referentes às cores. Se não aparecer, você clica uma vez que aí aparece, tá? Vou clicar nesse preto aqui, vou clicar em cor e com esse conta-gotas vou clicar em cima da cor que eu selecionei antes, que eu tinha salvo. Já colocou. No lugar desse aqui, vou fechar. Vou clicar em cima desse quadradinho branco. Olha lá, a cor apareceu aqui embaixo. Clica na cor novamente, vai no conta-gotas e captura esse rosinha, né? Esse vermelho um pouco mais claro. Só que perceba que não deu muito destaque. Olha a diferença, deixa eu tirar aqui da frente. Ó, tem que ser um pouquinho mais claro, né? Resumindo, clico na cor novamente. E aqui eu vou clicar num tom mais clarinho. Mais puxado pro branco, mais ou menos. Pronto, pode ser esse daqui. Vou fechar. Uma coisa interessante. Se você quiser salvar esses gradientes que você vai fazendo, você pode clicar no mais. Você dá um nome para ele. Vou colocar aqui, por exemplo, mães. Salvei. Salvei e vou cancelar. Cancelei. Vamos supor que eu esteja fazendo outra arte e eu quero o mesmo gradiente que eu criei agora. Vou dar um F11. Vou selecionar aqui ó, na setinha esse que eu já fiz. Então ele já vem com as configurações que eu tinha feito antes, da cor, do tipo, tá vendo? Então é bastante prático isso daí. Para não estar fazendo toda vez, né? Fica chato. Chato e cansativo. Deu um OK. Pronto, já fiz a cor do fundo, ficou bem parecida. Tá? Continuando. Faremos agora o seguinte, faremos esse texto aqui de baixo. Bem simples. Ferramenta texto. Vou clicar aqui embaixo. E a fonte que eu usei foi essa fonte chamada Nexa Light. Tá? Nexa Light. Essa fonte aqui eu vou deixar na descrição para você poder baixar e instalar no seu computador para fazer certinho igual o meu, tá? Essas duas fontes que eu utilizei, a fonte Bokeh e a fonte Nexa Light. Então eu selecionei aqui Nexa e agora eu vou digitar. Opa! Como eu já estou vendo que está um pouco grande, né? Um pouco não muito grande. Eu vou logo vir aqui na ferramenta seleção, vou diminuir, botão esquerdo, clica, segura e arrasta, tá? Diminui. Diminuiu aqui. A cor, vou logo colocar branco. Pronto. Para voltar a digitar, eu posso clicar duas vezes dentro. Agora eu vou só mover com a setinha do teclado o cursor para depois do mães, né? Então um espaçozinho,
e só digitar. Todos os dias, ponto, dá um Enter e continua. Elas merecem. Pronto. Perceba o seguinte, no Photoshop aqui eu coloquei o texto centralizado e coloquei um sombreamento. Na última aula você já sabe, né? Eu já lhe ensinei como você colocar sombreamento também. Essa parte vai ser muito simples. Então, primeiro, para centralizar, vou chegar aqui na ferramenta Seleção. E nessa opção aqui, gente, é a opção de alinhamento. Então, vou clicar em cima e eu marco centro. Pronto, já centralizei. Só que é o seguinte, perceba que esse texto não está realmente no centro do documento. Ó. Ele está mais para a direita do que para a esquerda. Então, como eu faço para colocar ele realmente no meio, em relação à largura, né? Aí vem aquele atalhozinho. Ferramenta Seleção, beleza? Com ele selecionado, vou pressionar a tecla Shift e clicar no fundo. Então, perceba que os dois foram selecionados. Tá? E vou apertar agora a letra C. Pronto. Ele alinhou o texto na horizontal em relação ao fundo. Vou explicar mais uma vez, tá? Pode ser até um pouco confuso no começo. Ó, fazer um outro exemplo aqui. Tenho esse retângulo e tenho esse aqui. Pronto, eu quero que esse retângulo menor fique centralizado de acordo com a largura desse retângulo maior. Então, para fazer isso, eu vou clicar primeiro no objeto que eu quero que seja ajustado, né, alinhado, pressiono Shift e vou clicar no outro objeto que vai servir de base para esse alinhamento. Então, como eu cliquei primeiro nesse, ele vai ser alinhado com base nesse aqui. Ó. Aí, se eu apertar a letra C, ele vai alinhar esse objeto com base na largura do segundo objeto que foi selecionado. Entendeu? Se eu, por acaso, apertar a letra E, ele vai alinhar esse objeto no meio da altura desse aqui. Tá vendo? Certinho. É assim que funciona. Tá bom? Vou apertar o Delete. Ó, vou tirar um pouco do alinhamento. E vou fazer de novo. Vou clicar em cima do que eu quero alinhar. Pressiono Shift e vou clicar no fundo. Então, esse texto vai ser alinhado de acordo com esse fundo aqui. Se eu apertar C, nessa mesma linha, ele vai continuar, certo? Mas ele vai ficar no centro dessa linha. Ó. Se eu, por acaso, apertasse o E, ele vai para o meio. Então, é assim que funciona. Tá bom? Já alinhei aqui embaixo, tudo certo, vou clicar fora. Beleza? Como não vou mexer mais nesse fundo, eu vou bloquear ele. Para não estar sem querer fazendo isso aqui, ó, atrapalha. Então, botão direito, bloquear. Pronto, bloqueei. Continuando aí, vou chegar aqui na ferramenta sombreamento. Bom, se tiver aqui outra ferramenta, você já sabe, né? Aperta o botão esquerdo e segura e aparece todas as ferramentas disponíveis nessa caixinha aqui. Vou selecionar sombreamento. Vou clicar em cima do texto, em cima de qualquer letra aqui, clique e puxa um pouquinho para a direita. Nesse caso não ficou bem interessante. Vou colocar em cima dele aqui na posição. Você clica, segura e arrasta, né? Essa parte nós já vimos. Soltou, já fez o sombreamento. Ferramenta Seleção, clico fora. Ok, então já fiz o fundo, bem facinho. Já fizemos o texto, tudo certo. Vou só descer um pouco mais esse texto aqui, clicar em cima dele, com a setinha para baixo, descer só mais um pouquinho, para sobrar espaço aqui em cima. O que não pode é eu passar dessa linha aqui, tá? Para ficar realmente naquele padrão mais profissional. Próxima etapa, vamos colocar primeiro o coração, tá? Coração. Para inserir a imagem, você já sabe que pode ser Ctrl I. Você pode vir para cá, ó, importar. Você pode vir aqui no cantinho
nessa parte cinza, apertar o botão direito, opção importar, você pode vir arquivo, importar. Então tem várias maneiras. Eu prefiro usar sempre os atalhos. Então, Ctrl I. Aperto Ctrl I e vamos achar aqui as imagens. Essas imagens aqui, pessoal, juntamente com as fontes, eu vou disponibilizar para você fazer o download para poder estar acompanhando as aulas direitinho, tá bom? Vou selecionar o coração. Selecionei. Se você clicar uma vez, ele vai colocar a imagem do tamanho real que ela é. Então vou clicar aqui, pronto. Se eu quisesse desenhar o tamanho do coração, aí eu faria desse jeitinho. Eu clico, seguro e arrasto com o botão esquerdo. Então assim eu consigo controlar. Bom, vou colocar aqui na posição. Vou apertar a letra P para ele ficar centralizado, né? No meio, aliás. Pronto. Aí perceba o seguinte. Nessa imagem que eu fiz no Photoshop, o coração está de uma cor diferente, né? Mas na verdade, entre aspas, eu não mudei a cor do coração. Eu apliquei uma espécie de filtro nele, que aí dá a impressão que a cor foi realmente mudada. Nesse caso aqui, no CorelDRAW, para chegar parecido com isso, a gente não vai aplicar, entre aspas, um filtro. A gente vai colocar a transparência e uma opção na transparência. Vou vir aqui embaixo, transparência. Vou colocar aqui transparência uniforme, para deixar ele todo transparente de uma vez só e não somente uma parte. Igual nós fizemos na outra aula com aquele texto natureza, tá? E aqui tem a mágica. No modo de mesclagem, que por coincidência tem o mesmo nome lá no Photoshop. Eu usei realmente o modo de mesclagem, né? E foi esse daqui, multiplicar. Olha lá. Basicamente a mesma coisa. Então estamos chegando lá. Próxima etapa, vou colocar aqui a imagem da mãe. Ferramenta seleção, vou clicar fora, Ctrl I. Vou pegar aqui a imagem da mãe. Como já está do tamanho certo, vou só clicar uma vez. Pronto. Cliquei uma vez, colocar aqui em cima, porque ela já está cortada de acordo com a imagem do coração, tá? Então é somente ajustar aqui um pouquinho. Eu estou movendo, pessoal, com a seta do meu teclado, tá? Só desce um pouquinho aqui para poder ajustar. Pronto, beleza. Continuando. Perceba que a cor das duas está diferente, né? Aqui no Photoshop, eu coloquei um efeito na imagem para ficar mais vermelho, para puxar mais dessa cor. Então vou clicar nela, estou na ferramenta seleção, vou clicar em cima da imagem da mãe com o filho. E nesses menus você tem aqui, ó, efeitos, ajustar, equilíbrio de cores. Para quem gosta de atalho, é Ctrl Shift B. Selecionou. E basicamente eu faço isso daqui, ó. As cores vermelhas, aliás, ciano vermelho, eu vou aumentar, vou colocar 100%. Então perceba que já ficou bastante parecido. Tá? 100%. Dou um OK. Vou clicar fora. Pronto. Então está ficando muito parecido, né? Então você vê que você consegue criar uma arte muito profissional, tanto no Photoshop quanto no CorelDRAW. Tá? Poderia cortar essa imagem aqui no CorelDRAW? Poderia. Poderia cortar sim. Porém, a questão dos retoques no recorte e a facilidade para recortar, eu prefiro fazer no Photoshop. Até então a maioria dos designers profissionais fazem esse recorte no Photoshop. Pega a imagem recortada e pode jogar no CorelDRAW, caso queira terminar a arte, né, usando o próprio CorelDRAW. Se não, faz tudo no Photoshop mesmo, como foi o meu caso. Eu já recortei a imagem no Photoshop, já fiz os efeitos, tudo nele. Bom, dando continuidade aí, colocaremos a flor. Vou clicar fora, Ctrl I. Gente, eu estou clicando fora para não estar nada selecionado, tá? Cliquei fora, Ctrl I. Pegar aqui a flor, já está do tamanho certo, vou clicar só uma vez. Vou posicionar ela mais ou menos nessa posição.
Sobe um pouco. Pode ser aqui. Eu tô achando que essa imagem ela ficou um pouco... Não, o tamanho dela tá ok, né? Vou diminuir só um pouquinho essa flor. Pronto. Deixa eu descer mais um pouco. Beleza. Dá pra gente desenrolar. Qualquer coisa é só selecionar, diminuir, aumentar. Isso não tem problema não. Bora lá. Esse texto. Como foi que eu fiz esse texto? Ferramenta texto. Vou clicar uma vez. Vou vir aqui na fonte. Vou digitar o nome dela. Vou aqui na setinha. Porque não é bem essa fonte. É essa daqui. Bokeh Typeface. Selecionei. Pronto. Agora é só digitar. Dia. Digitar dia. Vou dar uns espaçozinhos aqui. Colocar... Aliás, vou fazer separado. Colocar só dia. Ferramenta seleção. A cor vai ser branco. Coloquei branco, beleza. Sobe aqui um pouquinho. Aumenta só mais um pouco. Deixar alinhado aqui na posição. Vou dar um zoom para mostrar como foi esse efeito aqui que eu fiz, tá? Porque na verdade, perceba só. Sim, outra coisa. Vou voltar para cá, F4. Quando eu dou um zoom aqui nesse texto, veja que fica esses quadradinhos, né, que são os pixels. Só que esse texto ele foi criado no CorelDRAW, ele está sendo criado dentro do CorelDRAW. Então, eu particularmente, quando vou trabalhar com pixels, eu venho aqui em exibir e escolho o aperfeiçoado. Porque aí tudo que eu criar no CorelDRAW não vai ficar com aqueles quadradinhos. Tá? Isso na visualização. Quando eu salvar como imagem vai estar tudo como pixel. Mas eu digo para visualizar. Fica um pouco estranho. Então eu coloquei aqui dia. Ferramenta seleção. Pronto. Dia. Vou clicar. Aliás, clicar não. Vou colocar logo a cor vermelho. Pegar um vermelho. Esse tom aqui de baixo. Pronto. Esse tom aqui. Aperta o botão esquerdo e segura. E vou escolher um tom mais escuro. Esse do cantinho. Ok. Vou clicar na tecla mais no meu teclado. Ele vai fazer uma cópia para mim. Tá? Apertar no mais, ó, ele já fez uma cópia. Certo? Essa cópia aqui eu vou colocar a cor branco. Branco. E vou mover um pouquinho para cima para poder aparecer a cópia que está por trás. Foi assim que eu fiz aquele efeito meio 3D. Bem simples, né? Bem facinho. Olha lá. Mover um pouquinho, fez o efeito 3D. Vou clicar fora. Vou selecionar essa cópia vermelha escura, meio marrom, né? Vou clicar nela. E vou apertar no mais, vou fazer mais uma cópia. Pronto, fiz mais uma cópia. A cor vou colocar preto. Coloquei preto. E nesse caso aí, perceba que tem 3 textos. Um está preto, um está nessa cor meio marrom e o outro está branco. Sendo que como eu cliquei na última camada, que seria dessa cor, e fiz uma cópia e coloquei preto, né? O preto ele está cobrindo. O preto ele está na frente. Então eu vou vir aqui, ó, pressionar a tecla Ctrl mais Page Down, né? Lembrando na outra aula que nós usamos Ctrl Page Down também, serve para enviar para trás das camadas. Então Ctrl Page Down, olha lá, pronto, está por trás dessa marrom. Aí agora com a setinha para baixo, a gente desce um pouquinho. Gente, eu vou mostrar aqui novamente onde estão as teclas que eu falei, né? É aqui, ó, Ctrl, aí você tem lá Page Down, Page Up. Page Down vai trazer para trás, Page Up trazer para frente, tá bom? Não esqueçam esses atalhos que são bastante importantes. Ctrl Home, Ctrl End, Ctrl Page Up, Ctrl Page Down, tá bom? Fechou aqui, beleza. Então já fiz basicamente o meu efeito. Sendo que aquela parte preta, ó,
ela vai ficar como sombreamento, certo? Voltando para cá, ferramenta de seleção, vou clicar fora, selecionar aqui a parte preta e vou desfocar ela. Como? Efeitos, desfocar e desfocagem gaussiana. Aqui eu posso escolher o desfoque, né? A porcentagem dele. Pronto, aqui já está ótimo. Então no meu caso ficou 12,4. Dá um OK. Já fiz esse efeito. Agora eu vou clicar fora. Vou clicar em cima desse D aqui. E vou misturar duas cores aqui dentro. Porque ele está somente branco. Eu vou colocar um cinza com branco. F11 para poder misturar as cores, né? Nesse aqui eu vou colocar a cor cinza. O cinza e o branco. Pronto. Perfeito. Vou clicar nele. Opa, clica fora mais uma vez. Clicou. Aliás, vou clicar no mais para fazer uma cópia. E vou arrastar para o lado. Vou dar 2 cliques dentro. Vou apagar e vou colocar das. Vai ser Dia das Mães, né? Mover um pouquinho para a direita. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz com esse daqui. Vou dar um zoom para você enxergar melhor. Olha lá. Pronto. Esse daqui já está feito igual esse primeiro. Então essa cor já está para mim ok. Só vou fazer agora mais uma cópia no mais. Vou colocar o vermelho mais escuro, né, meio marrom. E com Ctrl P digital vou virar para trás. Virei para trás, seta para baixo, descer um pouquinho. Beleza. Vou fazer uma cópia desse marrom que está selecionado no mais. Fiz a cópia. Vou colocar o quê? O preto. Ctrl P digital para ficar por trás do marrom. E vai descer só um pouquinho. Pronto, descer um pouquinho, você vai aplicar novamente efeito, desfocar, desfocagem gaussiana. Ele já fica salvo na última configuração que você deixou, para tipo você não fazer um com mais desfocagem, o outro menos, ficar diferente, ficar estranho. Ele já deixa salvo aqui, você dá um OK. Beleza, dá um menos 1 aqui, lembrando que para dar menos 1, né, menos aproximação, você pode usar o scroll do mouse, no caso a bolinha do mouse, que fica entre o botão esquerdo e o botão direito. Então quando você rola a bolinha para frente, ele vai aproximar, e para trás afasta. Bom? Vou clicar fora, vou selecionar de novo a camada de cima, apertar no mais, fez outra cópia. E aqui eu vou colocar mães. Coloquei mães, ferramenta seleção. Aumenta mais, esse mais vai ficar bem maior, né? Aumentou, colocou aqui na posição, ó, meio junto mesmo. Deixa eu ver aqui pelo outro, dar uma pescada. Pode ser aqui, esse mais vai ficar por trás, então Ctrl P digital, até descer, isso. Deixa eu ver, vou dar um zoom aqui, seleção, vamos lá. Vou mover um pouquinho essa parte. Observação, aqui eu tenho 3 textos, né? Um embaixo do outro. Se eu clicar e arrastar, vai mover só o que está em cima. Então para mover os 3, vou fazer o seguinte, eu vou bloquear essa camada aqui, porque se eu clicar nele para conseguir selecionar, ele faz isso, ó. Ele está movendo a imagem, tá? Ou eu posso fazer dessa maneira, sem ter que bloquear ela. O fundo já está bloqueado, então se eu clicar no fundo, segurar e arrastar, eu consigo fazer uma seleção. Então,
Essa seleção tem que cobrir essa palavra todinha. Vou colocar um pouquinho aqui em cima. Botão esquerdo, clica, segura e arrasta. Vamos lá. Selecionou. Aí agora vai um pouquinho para a esquerda, para sair de cima aqui do tio. Perfeito. Vou selecionar aqui o mães, novamente, vou dar um zoom. Seleciono aqui o mães. Aperta no mais para fazer a cópia. Vou colocar o marronzinho. Ctrl P de down. Seta para baixo. Vai descer. Desceu. Fazer uma cópia desse marronzinho. Vou apertar no mais. A cor vou colocar preta. E Ctrl P de down. Desce mais um. Seta para baixo. Desce mais um pouquinho. Desceu aqui um pouquinho. Efeitos. Desfocar. Desfocagem gaussiana. Já está configurado corretamente. Igual no outro. Dá um OK. Vou dar um F4 para ele focar em tudo. E beleza. Basicamente já terminei, né? Vou só colocar esse textozinho aqui do lado. Produzido por. Aí você coloca seu nome, né? Então vou pegar aqui a ferramenta texto. Vou clicar. A fonte, vou vir na setinha, que como foi uma fonte que eu utilizei recentemente, ela já fica salva aqui. Então Nexa Light. A cor eu sei que vai ser branco, eu coloco logo. E o texto. Produzido por Daniel Marcos. Ferramenta seleção. Diminui. Coloca bem pequeno mesmo. Mas que dê para enxergar também, né? Pronto, assim tá ótimo. Perceba o seguinte, ele está na posição vertical. Então eu faço isso, ó. Ferramenta seleção, né? Texto selecionado, eu venho para cá, na rotação. Se eu colocar 90 graus, 90, aperta Enter, ele vai ficar desse jeito. Só que perceba que ele está virado na direção contrária. É 90 graus, mas na direção contrária. Então aqui vai ser menos 90 graus. Pronto. Clica nele, arrasta. Coloco na posição. Sendo que eu quero que ele fique realmente no meio dessa altura. Aí aqui entra aquele atalhozinho, né? Só que eu não vou poder selecionar o fundo porque ele está bloqueado, lembra? Bloqueamos ele no começo. Botão direito, desbloquear. Vou clicar fora, OK. Vou selecionar aqui o texto, pressionar Shift e clicar no fundo. E apertar a letra E. Que é para centralizar, para alinhar na altura, tá? Não na largura, na altura. E com isso nós encerramos, certo? Vou apagar esse daqui. Aliás, vou deletar. Então F4 para focar nesse. E essa foi a nossa arte, especialmente para o Dia das Mães, né? Então vimos aqui técnicas bem interessantes. Por exemplo, essa aqui do texto, ó. Fica bem legal para deixar aqui esse efeito 3D. Poderíamos colocar outras coisinhas aqui, né? Mais para frente nós veremos mais efeitos, mais dicas também, para você se tornar aí um profissional no Photoshop. Aliás, Photoshop não, né? No CorelDRAW versão 2019. Depois desse módulo aí vai vir Photoshop e outras coisas mais interessantes também. Então espero que tenham gostado. Não esqueçam que eu vou colocar no link desse vídeo, aliás, na descrição desse vídeo, as imagens para você fazer em casa, tá? E as fontes para você instalar no seu computador também, tá ok? Até mais!